No Mar de Bering existem duas ilhas separadas por menos de 4 quilômetros. Em um dia claro, dá para ficar em uma delas e enxergar a outra a olho nu. Uma pertence à Rússia, a outra aos Estados Unidos. Entre elas, passa não apenas uma fronteira entre países, mas também a linha internacional de data. Na ilha ocidental já é amanhã, na oriental ainda é ontem. É o ponto mais estreito entre a Ásia e a América, e todo inverno a água entre as duas congela. Do lado asiático, um bom trecho mais ao sul, vive o maior felino da Terra, e seu número vem crescendo há 20 anos. Isso levanta uma pergunta que biólogos sérios não descartam de imediato. Um tigre poderia chegar ao lado americano? Comecemos pelo animal. Panthera tigris altaica, o tigre de Amur, ainda hoje muitas vezes chamado de siberiano, vive no extremo oriente russo, sobretudo nas montanhas de Sikhote-Alin, ao longo da costa do Mar do Japão. Nos anos 1940, ele estava praticamente extinto. As estimativas da época falam em menos de 50 animais em liberdade. Poderia ter sido o fim da subespécie, porque se chegou a esse ponto, não é uma história natural, e sim econômica. Com a ocupação do Extremo Oriente no século XIX, vieram colonos, ferrovias e rotas de comércio. Peles de tigre eram cobiçadas. Filhotes vivos, ainda mais. Zoológicos e circos por toda a Europa pagavam por eles. E quem queria capturar um filhote matava a mãe primeiro. Ao mesmo tempo, o alimento desaparecia. Onde as florestas eram derrubadas e cervos e javalis abatidos para consumo próprio, não sobrava nada para um predador que precisa de um território de 1.000 quilômetros quadrados. Em 1947, a União Soviética proibiu por completo a caça ao tigre. Foi o primeiro país do mundo a dar esse passo, e ele veio bem no limite. E as coisas mudaram. Proibição de caça, áreas protegidas, décadas de trabalho contra a caça ilegal. O tigre de Amur se tornou um dos poucos grandes êxitos da conservação no século XX. A recuperação levou décadas, não anos. Uma fêmea tem uma ninhada a cada 2 ou 3 anos, e apenas parte dos filhotes chega à idade adulta. Uma população como essa cresce devagar, e uma vez perdida, é igualmente difícil de trazer de volta. A contagem de inverno de 2021 e 2022 chegou à ordem de 750 animais, dos quais cerca de 200 eram filhotes, de 50 para 15 vezes mais. E é aí que começa o verdadeiro assunto. Porque toda floresta tem um limite. O número de tigres subiu, mas o de suas principais presas caiu. As populações de javali despencaram com surtos de doença e invernos rigorosos. Mais predadores, menos presas. A paisagem fica sem folga. No inverno de 2022 para 2023, a região de Khabarovsk registrou um número chamativo de encontros entre tigres e pessoas. Animais nas bordas de vilarejos, em estradas, junto a currais, espalhados por dezenas de localidades. Encontros assim não são sinal de mansidão, são sinal de pressão. Quando todos os bons territórios estão ocupados, os animais mais fracos se deslocam para onde é perigoso. Quem mais sofre com isso são os machos jovens. Eles deixam o território da mãe por volta de 1 ano e meio a 2 anos e meio de idade. Isso é normal, não é emergência. É assim que a espécie se distribui pela paisagem. O que é incomum no tigre de Amur é a distância. O território de um macho adulto pode passar de 1.000 quilômetros quadrados, e à procura de um lugar livre, os jovens percorrem trechos que nenhum outro grande felino percorre. Centenas de quilômetros, atravessando floresta, cruzando rios, passando por estradas e povoados. Que isso não é teoria, mostra o sul. No pequeno Khingan, ao norte do rio Amur, não havia tigres havia muito tempo. Hoje vive ali de novo um grupo que tem filhotes. A floresta não mudou. Foi a pressão vinda da área central que empurrou os animais para dentro. Esse é o padrão. Saturação, depois dispersão, depois registros, em lugares onde a espécie antes não ocorria. Resta a questão da água. E aqui o tigre não é o felino que muita gente imagina. Tigres são os melhores nadadores entre os grandes felinos. Leões, leopardos e pumas evitam água funda. Tigres a utilizam. Nos Sundarbans, eles trocam de ilha a nado com regularidade. O tigre de Amur é, além disso,
construído para o frio, subpelo denso, uma camada de gordura sob a pele, patas largas que sustentam na neve. O Estreito de Bering, em seu ponto mais estreito entre os continentes, tem cerca de 80 quilômetros de largura. Isso é longe demais para nadar. Mas o estreito raramente é água aberta no inverno. O gelo à deriva o divide em placas, canais e campos. Em alguns anos, a camada fica tão fechada que um grande animal terrestre poderia caminhar longos trechos, interrompidos por passagens curtas na água. Em outros anos, não. Que um predador desse porte aguente algo assim não é especulação. O urso polar, com peso parecido ao de um macho adulto de tigre de Amur, nada regularmente entre campos de gelo distâncias que desafiam a imaginação. Há casos documentados de centenas de quilômetros de uma vez. E o urso polar não tem nada de excepcional na fisiologia. Ele é grande, bem isolado e tem um motivo. Um tigre jovem em dispersão reúne as 3 características. E esse mesmo trajeto já foi percorrido uma vez. Há cerca de 20 mil anos, não havia mar aqui, e sim terra, a Beríndia. Os ancestrais de todos os povos indígenas das Américas vieram por ali, e animais junto com eles. Este ponto sempre foi uma passagem, nunca um muro. E agora, a objeção que sustenta tudo. Se algum dia um tigre tivesse chegado ao Alasca, onde ele está? Nenhuma fezes, nenhuma presa abatida, nenhum pelo, nenhuma carcaça, nenhuma foto confirmada. Nenhum órgão oficial jamais documentou um tigre no Alasca. Isso não é um detalhe, é o cerne da questão. Só que é preciso contrapor como esse território é. O Alasca tem mais de 1.700.000 quilômetros quadrados e abriga cerca de 2 por 1000 da população americana. Grandes partes do oeste, as bacias do Yukon e do Kuskokwim, não têm estradas nem monitoramento sistemático de fauna. Armadilhas fotográficas ficam onde se pesquisa, e se pesquisa onde se consegue chegar. Um único animal atravessando esse território não aciona sensor nenhum e não encontra ninguém. A falta de fotos numa região que quase não é fotografada não é prova, mas também não é contra-prova. Aqui vale ser preciso, porque é neste ponto que a maioria dos documentários escorrega. Não há provas e está refutado não são a mesma coisa. Um registro não surge onde o animal está, e sim onde alguém olha. Num país com caminhos, câmeras e gente, as duas coisas coincidem. No oeste do Alasca elas se separam, por isso a ausência de provas ali pesa menos do que pesaria em outro lugar. Só que daí também não decorre o contrário. Quem transforma isso num então, aconteceu está invertendo o ônus da prova. A formulação honesta é a mais insatisfatória. Não sabemos. E do jeito que esse território é monitorado, provavelmente também não ficaríamos sabendo. Um animal precisaria morrer, e morrer num lugar onde alguém chega. Uma suposta prova não é prova nenhuma. Em 2017 circulou uma imagem de armadilha fotográfica que mostraria um tigre no Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Togiak. O próprio refúgio esclareceu. Era uma brincadeira de 1º de abril. Isso faz parte. Quem leva a pergunta a sério precisa primeiro varrer as provas ruins do caminho. O que sobra é incômodo, porque não é uma resposta. Não há registro de que um tigre de Amur tenha algum dia pisado em solo americano. Não há motivo para afirmar que isso aconteceu, mas as condições sob as quais isso seria possível estão hoje mais nítidas do que em 100 anos. Uma população no seu limite, uma espécie que se dispersa por longas distâncias, e entre elas, o estreito mais curto do mundo. As florestas do outro lado sustentam mais tigres do que em um século. Esses tigres estão em movimento, e a água entre as duas ilhas está congelando de novo. Como em todo inverno, como muito antes de existirem fronteiras para atravessar.